Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. E o caso que eu trago hoje é de um crime muito chocante que aconteceu na Grande São Paulo no ano de 2014. A vítima foi um homem que na época tinha 55 anos, era separado da esposa e trabalhava como motorista de ônibus. Ele passou a ter um relacionamento com uma prostituta já havia 7 anos, essa história, até que ele decidiu romper a relação com essa mulher. Essa mulher, que era a amante, não aceitou o rompimento da relação e decidiu matá-lo por vingança. E para o crime, ela contou com a ajuda de mais 2 prostitutas na ocultação do cadáver. O crime foi muito bizarro. Realmente, os detalhes dessa história são macabros e o mais engraçado é que esse caso só gerou uma repercussão maior na mídia porque aconteceu numa área nobre em São Paulo. Se tivesse sido na periferia, as pessoas não iam dar tanta importância assim. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Tudo começou quando, na manhã do dia 23 de março de 2014, por volta das 9 horas, um morador de rua do bairro de Higienópolis vasculhava um saco de lixo abandonado na esquina das ruas Sabará e Sergipe. Foi quando, de repente, ele se surpreendeu ao se deparar com uma cena bastante bizarra. Ele tinha encontrado nesse saco partes de um cadáver de uma pessoa que, no caso, foram membros superiores e inferiores. Bastante assustado, ele foi correndo até um restaurante onde davam comida para ele. Ele gritou que tinha achado partes de um corpo. Daí ele foi pedir ajuda a um comerciante que chamou a polícia. Até então, não dava para saber se essas partes encontradas do cadáver eram de um homem ou de uma mulher. Policiais do Departamento de Homicídios da Polícia Civil de São Paulo foram acionados a se dirigirem até o local. E logo então foi constatado que falanges dos dedos das mãos do cadáver tinham sido arrancados, certamente para impedir a identificação da vítima através de suas digitais. E o detalhe que mais chamava a atenção é que, além da ausência das falanges dos 10 dedos do corpo da vítima, também estava ausente o órgão genital, tudo para dificultar o trabalho da polícia na identificação do corpo. Os policiais então efetuaram buscas pela região. Não demorou muito, eles encontraram com sucesso outros sacos de lixo nas imediações contendo o restante de outras partes do cadáver. Só que ainda não tinha sido encontrado a cabeça. Até aquele momento só foi encontrado braços, pernas e o tronco da vítima. O tronco foi achado sem a pele, enrolado em um vestido. A cabeça só foi localizado uma semana depois na Praça da Sé, que estava dentro de um saco plástico enrolada por uma camiseta, o que reforçou o propósito do autor do crime de ocultar a identidade da vítima.
A cabeça já estava em estado de putrefação. A princípio, não dava para saber se a cabeça era parte de outros membros que foram encontradas anteriormente. Isso só pode ser constatado através de exame de encaixe de vértebra e de DNA. Ao lado de um dos sacos havia também um carrinho de mão que estava quebrado. O carrinho era constituído de armação metálica e sacos de lona, indicando que ele havia sido utilizado para o transporte dos sacos. Os investigadores da equipe Celeste da Divisão de Homicídios fizeram uma extensa varredura em toda a região, em busca de câmeras de monitoramento dos condomínios, comércios e da Guarda Civil Metropolitana, até que eles localizaram imagens que auxiliaram muito e que foram fundamentais nas investigações. As imagens flagraram 3 mulheres caminhando de madrugada pela região do Cemitério da Consolação, carregando carrinhos de mão com sacos de lixo que eram exatamente iguais àqueles que foram encontrados anteriormente, que continham as partes seccionadas do cadáver. Enquanto isso, outra frente da investigação se encarregou de tentar identificar a vítima e fazer a prova de sua identidade, utilizando fotografias da cabeça que foi encontrada e imagens da tomografia computadorizada realizada pelo IML. O Laboratório de Arte Forense da Unidade de Inteligência do Departamento de Homicídios realizou o trabalho de reconstrução digital em 3D do crânio e da face da vítima. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP cruzou as imagens com informações de boletins de ocorrência que haviam sido feitos pouco tempo antes de registros de pessoas desaparecidas até chegar na pessoa de Álvaro Pedroso, que estava desaparecido desde que foi encontrado as partes do cadáver. Familiares confirmaram a identidade da vítima, que posteriormente foi comprovada através de exames de DNA. Álvaro Pedroso tinha 55 anos, trabalhava como motorista de ônibus e já atuava havia 30 anos na mesma linha. Na ocasião, ele já tinha se aposentado, porém continuava trabalhando. Ele ia trabalhar na linha por mais um ano. Ele era casado, só que já não dividia mais o mesmo leito com a esposa, apesar de continuar morando na mesma casa. Então, ele estava separado de corpos. Na verdade, ele tinha uma amante que era uma prostituta com quem mantinha um relacionamento havia 7 anos. Essa mulher vivia no centro de São Paulo. O Álvaro tinha um temperamento bastante fechado, praticamente não tinha amigos e a única pessoa com quem ele costumava se abrir mais era a filha dele. E foi para ela que ele confessou que tinha uma amante, mas a filha dele não sabia exatamente quem era a pessoa. Ele não disse para ela quem era a mulher. Pelo menos a filha sabia que se tratava de uma prostituta. Ele costumava passar os finais de semana com essa amante. As 3 mulheres que foram flagradas nas imagens da câmera de vigilância carregando sacos plásticos puderam ser identificadas através de exames de fios de cabelo que foram encontrados nesses sacos. Cada fio tinha uma coloração diferente, então isso contou como pista para a polícia investigar. Elas eram 3 prostitutas. Uma delas se chamava Francisca Aurilene. Na época, ela tinha 33 anos e era conhecida na prostituição como Thaís. A outra, pela qual a Francisca era alcunhada, se chamava Marlene Gomes,
que tinha 55 anos e era conhecida na prostituição como Molly. E tinha mais outra que se chamava Márcia Maria, que tinha 31 anos e era conhecida na prostituição como Sheila. A vítima, que foi o Álvaro, acabou se apaixonando por uma delas, que posteriormente veio a ser a sua principal algoz. Segundo relatos, ele costumava se encontrar com ela sempre nos hotéis, nunca em outro local. Porém, no momento que aconteceu o crime, ele foi conduzido por ela até o prostíbulo onde ela atuava. Uma certa hora, ele bebeu muito e quando ele atingiu o estado de embriaguez, a mulher aproveitou a oportunidade e jogou ele no chão. Outro detalhe também é que ele era um homem alto, tinha 1,90 m de altura, ele tinha batido com a cabeça na quina do vaso do banheiro e foi aí que começou as agressões que provocaram a sua morte. A causa da morte dele foi um traumatismo craniano, pois foi constatado que todos os ossos da cabeça dele estavam fraturados. Havia também alto teor de álcool no sangue dele e também foi constatado que havia lesões no dorso das mãos e dos antebraços, o que indicou que em algum momento ele tentou se defender. Após a sua morte, separaram as partes do corpo dele, a cabeça foi decapitada, separaram inclusive os braços e as pernas. Na verdade, o corpo dele foi separado em 20 partes. Essas partes foram distribuídas em sacolas plásticas que foram vendadas por fita adesiva. As sacolas foram transportadas por carrinhos de mão que foram deixados em frente ao cemitério da Consolação, em São Paulo. Um dos carrinhos de mão foi deixado ali porque quebrou a roda. Segundo as imagens da câmera de vigilância da região, as 3 mulheres haviam pegado um táxi ao sair do prostíbulo, carregando essas sacolas plásticas e depois, usando o carrinho de mão, elas desovaram o corpo na região central. Tem até uma cena que mostra que o carrinho de mão quebra e uma ajuda a outra a carregar. A mãe e a irmã de uma das suspeitas viram essas imagens das 3 mulheres descendo a Rua da Consolação. A irmã de uma dessas mulheres a reconheceu. A primeira pessoa a ser reconhecida foi a Francisca. Francisca Aurilene, que foi uma das participantes do crime, tem uma história de vida bastante conturbada. Na adolescência, a partir dos 14, 15 anos, ela já dava um certo tipo de trabalho para a família. Ela saía muito, às vezes fugia de casa, tanto é que tinha até um BO de muitos anos atrás que registrou o desaparecimento dela. A mãe relatou para a polícia que ela dava muito trabalho, muitas vezes ela fugia de casa e ficava um bom tempo fora, só voltava depois de vários dias. E a Marlene, a outra prostituta que foi a autora principal do crime, ela era até conhecida pela mãe da Francisca. Ela chegou a ir pelo menos 2 vezes na casa da família da Francisca. A mãe dela já tinha percebido que a mulher não era fluxicheire. Ela até percebeu que a Marlene era possivelmente uma prostituta que poderia estar aliciando a filha dela. Mas como ela não conseguia ter muito controle sobre a filha acabou fugindo para o centro até que ela começou a trabalhar com a Marlene. Então as duas começaram a criar esse vínculo por estarem trabalhando em um prostíbulo que ficava no 69, na Rua dos Andradas. Já sobre o Álvaro, que foi a vítima, no decorrer das investigações foram rastreadas as ligações do telefone que foram trocadas entre ele e a Marlene, que era a sua amante, os registros das ligações do telefone da Francisca, que a Marlene utilizava, do celular, as mensagens gravadas, enfim, a polícia rastreou isso tudo. E no dia do desaparecimento dele, foi constatado pela polícia que ele tinha efetuado muitas ligações para a amante. Foi constatado também que ele saía sempre às sextas-feiras em direção ao centro de São Paulo, o que dava a entender também que ele inclusive frequentava o prostíbulo do prédio do 69.
ele passava os finais de semana lá e só retornava no domingo. Isso já era até uma rotina estabelecida pela família, a esposa dele sabia disso. A Marlene também sabia que nesses dias ele ficava sempre com ela. Isso foi confirmado por uma das funcionárias do prédio, que disse que ele costumava sair com uma das garotas de programa. O nome dele também constava no livro dos registros do hotel, juntamente com o nome de Marlene Gomes, que era uma das prostitutas. Dentro das linhas telefônicas da Francisca que eram utilizados pela Marlene, foram identificados pela polícia 3 locais. Um apartamento que ficava próximo ao viaduto da Santa Efigênia, que provavelmente era onde morava uma das prostitutas, o prédio do 69, onde ficava o prostíbulo, e um apartamento que ficava ao lado, que era onde morava a terceira pessoa atuante do crime, que provavelmente seria a cafetina do prostíbulo. Essa terceira pessoa tinha contato direto com a Marlene, inclusive por telefone. As duas entravam em contato e isso levou a polícia a concluir que ela também estaria envolvida no crime, e o apartamento dela também foi um endereço importante para a polícia investigar. Então, a polícia fez a busca e a apreensão nesses 3 locais. A Francisca foi a primeira pessoa a ser apreendida pela polícia. Ela foi localizada no 9º andar do prédio onde era o prostíbulo do 69. A Marlene foi pega depois pela polícia no 10º andar daquele mesmo prédio. Ela foi reconhecida até pela voz, porque, como eu tinha dito, a polícia havia rastreado as mensagens gravadas das linhas telefônicas que ela utilizava. No apartamento que ficava ao lado do prostíbulo, onde foi o local do crime, foi constatado pela polícia que havia muito sangue. As autoras do crime, obviamente, tiveram muito cuidado em lavar o local, mas mesmo assim, através de reagentes do luminol, a polícia pôde constatar que havia substância hematóide em praticamente todo o apartamento. Já a terceira pessoa envolvida no crime foi descoberta porque a Francisca acabou confessando para a polícia com muita relutância. A Francisca, inclusive, estava exaltada no momento em que foi apreendida, porque ela era usuária de drogas. Ela foi interrogada pela polícia sobre as imagens da câmera de vigilância que mostravam 3 mulheres descendo a Rua da Consolação, puxando carrinhos de mão com as sacolas contendo as partes do corpo. Então, eles queriam descobrir quem era a terceira pessoa. Aí perguntaram para Francisca, né, quem era ela. Aí ela falou, essa é a Sheila. A Sheila, no caso, era a Márcia. A Márcia foi apreendida no apartamento dela, onde ela morava nos fundos, através de um morador que prestou informações para a polícia. A Márcia foi conduzida até a delegacia, então ela acabou relatando toda a história. Uma das ferramentas utilizadas no crime foi uma machadinha que pertencia a Márcia, e pelo relato dela, a primeira pancada que foi dada na vítima foi com essa machadinha. Agora eu vou entrar na parte da motivação do crime. O que motivou o fato? A Marlene, que era a amante do Álvaro, ela disse para a polícia que matou o homem porque ele fazia barbaridades com ela no meio da prostituição, que ele era um sádico. Essa desculpa para a polícia não colou, até porque ela era prostituta havia muitos anos e ela não viveria com um homem assim. A Marlene morava com a filha e durante o relacionamento dela com o Álvaro, ele chegou a ajudar a filha dela. Tem até relatos que ele chegou a comprar livros de escola para a filha da Marlene, coisas para a faculdade, algo desse tipo. A Francisca disse para a polícia que se envolveu no crime para ajudar uma amiga que estava em apuros. Ela disse que não participou do assassinato porque ela não teria estômago para ver, então ela só ajudou a Marlene na ocultação do cadáver, a desovar o corpo, né? Já a Márcia falou que ajudou porque ela não admitia as coisas que o Álvaro fazia com a Marlene. A Marlene tinha o hábito de contar para essas outras duas como era o relacionamento dela com o Álvaro e tal.
As três tinham até combinado entre si que não era para ninguém falar nada a respeito do crime, que era para todas elas esquecerem esse assunto. E o mais engraçado é que o maior medo da Marlene era que a Francisca acabasse falando alguma coisa, porque ela era meio abobada pelo fato dela ser usuária de drogas. Voltando a falar da motivação do crime, a história é a seguinte: eram três prostitutas. A Marlene, que foi a principal atuante desse crime, ela era meio que a cafetina. Ela aliciava as outras duas, embora a Marlene também vivesse da prostituição e vivesse também às custas do Álvaro. O Álvaro estava se separando da esposa, como eu disse anteriormente. Ele era separado da esposa de corpos, embora continuasse ainda morando na mesma casa. Ele queria efetivar essa separação e oficializar o relacionamento dele com a Marlene, mas a Marlene nunca se mostrou disposta a isso. A relação entre os dois, inclusive, era conflituosa, até que o Álvaro finalmente perdeu a paciência e decidiu terminar com a Marlene. Até porque ela não queria largar a vida da prostituição e nem assumir um relacionamento sério com ele. E, gente, cá entre nós, né? Quando o relacionamento acaba, o certo é cada um ir pro seu lado. Não é isso? É a coisa mais justa a ser feita, só que nesse caso não. A Marlene, mesmo não querendo o compromisso sério com o Álvaro, ela se sentiu frustrada com o rompimento da relação, porque dessa maneira, ela não teria mais a ajuda econômica dele. Então, ao invés dela ter deixado esse homem em paz e deixar ele seguir a vida dele, ela queria ficar na aba. Ela era tipo uma sanguessuga, entendeu? Então, para ela, era muito importante o dinheiro, o sustento que o Álvaro lhe dava, mesmo ela não querendo largar a prostituição. Então, na verdade, esse crime foi motivado pela frustração, pela raiva e pelo ódio devido ao fim da relação, já que ela não seria mais sustentada pelo Álvaro. Só que para a polícia ela não disse isso. Na verdade, ela nem queria confessar esse crime. Quem confessou mesmo foram as outras duas mulheres envolvidas. A Marlene não queria nem assumir qual foi o real motivo do crime. Então, ela, diante da polícia, criou um outro cenário. Ela disse que o Álvaro era um homem sádico, que ele era abusivo, que ele queria que ela prestasse serviços sexuais extremamente violentos, dos quais ele obrigava ela a participar. Então, moral da história, a Marlene, na verdade, era uma pessoa fria, calculista. O próprio crime já diz isso, a forma como ela matou, a quantidade de ferimentos que havia pelo corpo dele, o fato dela ter esquartejado o corpo, de ter retirado a pele, a falange, o que teve como único objetivo ocultar a identidade da vítima. Tanto é que as partes do corpo da vítima que estavam ausentes, como falanges, a pele do tronco, a genitália da vítima, a Marlene separou em um saco plástico e levou para o caminhão de lixo levar. Então, o que fica muito claro foi a extrema frieza que ela teve em fazer tudo isso e que esse crime foi sim premeditado. Outro detalhe é que o Álvaro era muito fraco para a bebida. A própria família relatou isso para a polícia. E ele visitava a Marlene nos hotéis, mas no dia anterior ao crime, ele foi no prédio do 69, né, que era o local de trabalho da Marlene, e isso fugiu do padrão. Então, na verdade, existia uma premeditação nesse sentido, porque, conforme eu falei, que foi relatado anteriormente que o Álvaro não costumava frequentar muito esse prostíbulo. Ele se encontrava com a Marlene nos hotéis, entendeu? Daí, no dia do crime, na verdade, ela preparou uma emboscada, uma armadilha para ele, né? Ela chamou ele para tomar uma cerveja, na verdade, ela o embebedou. Era essa a intenção dela inicial, até que quando ele atingiu o estado de embriaguez, a Marlene acabou conduzindo ele até o prostíbulo, levou ele para fazer um programa com ela lá.
Mas quem deu o primeiro golpe na cabeça dele foi a Márcia. A Márcia tinha um relacionamento afetivo, uma proximidade afetiva muito grande com a Marlene. A Márcia chegava até a ter dó dela e a Marlene exercia um certo controle, uma certa ascendência em cima da Márcia e em cima também da Francisca. Então, pelo meu entender, a Marlene, na verdade, era manipuladora. A Francisca, a Marlene tinha até como filha, né, pelo fato dela ser jovem e ser também a mais fraca, porque, como eu falei, a Francisca também costumava consumir drogas, né? Então, continuando na história aqui, quando elas foram apreendidas, foi decretada a prisão preventiva das três. A Marlene, no momento do julgamento, chegou a falar diante do júri que matou o Álvaro porque estava sofrendo muito, porque era a única forma dela se manter viva. Ela até chegou a falar que ele ameaçava matar ela, matar a filha, mas essa desculpa obviamente não colou, porque pela forma como ela executou o crime, aquilo foi uma coisa de extrema crueldade. Ela retirou as falanges das mãos da vítima, retirou a pele do tronco dele de tal forma que o corpo ficasse parecendo um monte de carne, e ainda por cima os restos mortais foram deixados em 4 locais distintos daquela região, né, em São Paulo, o que teve como único objetivo enganar a perícia. Então foi uma coisa realmente muito macabra, né? A conclusão que foi tirada desse caso é que ela agiu motivada pela raiva ao saber que o relacionamento dela com o Álvaro seria encerrado. E ainda por cima, como eu disse antes, ela era manipuladora e sanguessuga. Ela exercia um certo domínio, uma ascendência sobre as outras prostitutas que lhe deram auxílio no crime. Inclusive, teve até relato da mãe da Francisca que a Marlene, há muito tempo atrás, vários anos antes do crime, ela chegou a ir para a casa da família dela para pedir dinheiro para eles. Então, resumindo, a Marlene era o tipo de mulher que gostava de ficar na aba dos outros para conseguir dinheiro. Outro detalhe interessante também é que ela teve uma conversa por linha telefônica feita por celular, interceptada pela polícia. Ali ela solicitava encomendas de drogas e diz para uma das prostitutas que precisava trabalhar por esse meio para ganhar dinheiro. As 3 mulheres orquestraram uma história para ser utilizada no julgamento de que o Álvaro era uma pessoa extremamente agressiva, que ele era praticante de violência sexual. Então elas construíram em cima dele um perfil que não correspondia com a pessoa que ele realmente era. Inclusive, uma cobradora de ônibus que trabalhava com Álvaro foi ouvida pela polícia e ela relatou que ele, quando estava trabalhando, costumava parar para mulheres grávidas, para idosos. Então, para a polícia ficou muito claro a personalidade gananciosa que a Marlene tinha, que ela era uma pessoa interessada somente no dinheiro que o Álvaro dava para ela. A Marlene deu a versão que o Álvaro tinha caído no banheiro, que ele tinha batido com a cabeça na quina do vaso sanitário e que ela aplicou somente uma martelada na cabeça dele. Ela não falou sobre a participação das outras mulheres no crime. As outras 2 disseram apenas que ajudaram na ocultação do cadáver. Então o júri acabou percebendo que o motivo maior para o crime foi a frustração, o ódio e a vingança, porque ele não iria mais sustentá-la. A Marlene realmente foi uma pessoa bastante fria. Em momento nenhum ela demonstrou remorso ou arrependimento pelo crime. Então ela matou o Álvaro como se ele fosse um nada. E mais um detalhe interessante também é que a Marlene nasceu e foi criada em uma área rural do Rio Grande do Sul. Lá ela desenvolveu a habilidade de matar animais e retirar a pele. Então ela aplicou esse mesmo conhecimento no momento em que matou o Álvaro.
E a única sorte mesmo que a polícia teve nessa história foi eles terem encontrado a cabeça da vítima, porque se não fosse isso, se o lixeiro o tivesse levado, talvez eles nunca iriam conseguir a identificação da vítima e nem conseguir chegar até as autoras do crime. Então, o que ajudou mesmo na investigação foi eles terem encontrado a cabeça do Álvaro, e o único mistério que ficou mesmo é que ninguém sabe como a cabeça foi parar na Praça da Sé. Marlene Gomes foi condenada por homicídio qualificado, ocultação e destruição do cadáver. Ela recebeu 19 anos de pena. Márcia Maria de Oliveira recebeu condenação de 1 ano em regime aberto por ocultação de cadáver. E Francisca Aurilene Correia recebeu também a condenação de 1 ano de reclusão em regime aberto por ocultação de cadáver. Então, gente, para fechar aqui esse vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre esse caso. Eu vou ser mais breve possível e ignoro o cachorro que tá latindo aqui fora, cachorro do vizinho, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, primeiro, eu acho que a pena que essas 3 mulheres receberam foi muito pouca. Na verdade, eu achei um absurdo o fato da Francisca e da Márcia, que foram as coautoras do crime, terem recebido só 1 ano de reclusão em regime aberto. E até no caso da Marlene, eu acho que a pena deveria ser bem maior, sabe? E eu, pelo que pesquisei sobre ela, sabe? Sobre a motivação do crime, conforme eu falei no vídeo, por mim, ela deveria apodrecer na cadeia. Mas aqui no Brasil, meu anjo, sabe como é que é, né? Tudo acaba em pizza. A justiça passa pano mesmo para assassino. A vítima perdeu a vida, não pôde continuar vivendo a vida dela. Enquanto isso, os assassinos ficam livres, circulando pela sociedade, sabe? Fica tudo por isso mesmo. Eu duvido que se fosse em outro país seria assim, entendeu? Já o Álvaro, eu acho que ele se meteu numa grande encrenca por ele ter se envolvido com uma prostituta, né? Ele se separou da mulher, né? Separou da esposa. Beleza, tudo bem. Mas arranjar uma prostituta para se relacionar, eu acho que é se meter numa fria, sabe? Porque a prostituta tá ali, tá vendendo o corpo por dinheiro. Em alguns casos, eu não digo que são todas, tá, gente? Eu não tô aqui para julgar a mulher que tá vendendo o corpo por dinheiro, porque tem algumas que fazem isso por motivo justo para sustentar o filho. Mas tem casos de algumas mulheres que acabam se tornando gananciosas, entendeu? A ponto de que quando ela vai se relacionar com o cliente, ela acaba, tipo, criando uma ganância pelo dinheiro dele, ainda mais se ele sustenta ela, entendeu? Inclusive, quem é que não viu aí o caso da Elise e do Marcos Matsunaga? A Elise era uma prostituta, né, gente, que acabou criando uma ganância, se envolveu com um homem rico que sustentava, que dava coisa cara para ela. E, assim, pelo que eu entendi desse caso também, ela matou ele por ganância, entendeu? Então, para mim, a grande infelicidade do Álvaro foi ele ter se envolvido com uma prostituta. Então, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do caso criminal que eu trouxe hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a história, entendido o que eu falei. E é isso, gente. Beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo.